Bom, então como é que a toxina botulínica age na melhora da dor de cabeça? Os primeiros efeitos analgésicos da toxina já foram notados lá no começo, nos primeiros estudos que saíram na década de 80, aprovando o uso clínico dela para outras doenças, por exemplo, a distonia cervical, em que os pacientes começaram a notar a melhora da dor. Depois foi notado um efeito de melhora na enxaqueca mesmo, pelos pacientes que faziam aplicações na face para estética. A partir daí, começaram a ser feitos estudos com poucos pacientes que não conseguiram mostrar a eficácia da toxina botulínica para enxaqueca até 2010, que foi quando saíram aqueles dois grandes estudos com muitos pacientes, que foram o PREEMPT 1 e 2, que eu citei no primeiro vídeo, e esses sim mostraram que para enxaqueca episódica, que é aquela com menos de 15 episódios de dor no mês, a toxina realmente não tem eficácia. Mas para enxaqueca crônica, que é aquela com mais de 15 dias no mês, a toxina é sim eficaz para diminuir dias de dor, intensidade de dor e melhora da qualidade de vida. Bom, o modo como acontece o fenômeno da dor dentro da enxaqueca é muito estudado, muito debatido, e o entendimento sobre isso já mudou muito ao longo do tempo. Hoje, a ideia mais geral é que o que acontece? Os neurônios aferentes, que são aqueles neurônios que pegam estímulos do meio externo e levam lá para dentro do cérebro, eles carregam uma informação para o gânglio trigeminal, que é esse TG aí da figura. E esses neurônios inervam os vasos sanguíneos das meninges. Os vasos são essas estruturas em vermelho que aparecem cortadinhas aí dentro das meninges, que são essa capinha que reveste o cérebro. Esses impulsos, né, gatilhos do ambiente externo que vêm desses receptores dos músculos, das articulações da face, do pescoço, vão para o gânglio trigeminal e de lá esses neurônios vão para os vasos das meninges e liberam substâncias mediadoras de dor, como a substância P, o CGRP, que é o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. São substâncias que começam uma cascata de inflamação cerebral, que voltam se disseminando pelo TCC, esse complexo trigeminal aí da figura, e vão pelo tronco, pelo córtex, e se difundem para várias áreas cerebrais, provocando o fenômeno de dor. Onde é que a toxina entra aí? A toxina, no início, se achava que ela melhorava a dor só pelo relaxamento muscular, que a ação dela básica é essa mesmo, relaxar o músculo, né? Mas viu-se que pacientes relatavam melhora da dor de cabeça mesmo antes do relaxamento muscular, naqueles que tinham distonia cervical, e que dores referidas em locais da cabeça melhoravam mesmo em locais não injetados, né? Ou seja, não tinham só um efeito local. Então hoje se acredita que o efeito maior da toxina seja pelo efeito anti-inflamatório dela. Ela inibe a liberação desses mediadores da dor, como a substância P e o CGRP. Bom, então em termos práticos, como é que a toxina se diferencia das outras medicações preventivas para enxaqueca crônica? Primeiro, não é uma medicação que você tem que se lembrar de tomar todos os dias, no mesmo horário, por vários meses. É uma medicação que você recebe a aplicação dela a cada 3 a 4 meses. A medicação via oral, a gente escalona, né? Começa numa dose menor, vê como é que vai a adaptação, depois aumenta a dose. A toxina tem uma dose padrão, é um protocolo padrão, no máximo tem uma variabilidade de 8 pontos, a depender dos pontos adicionais que a gente faz, mas é aquela mesma dose padrão em toda a aplicação. A toxina, em termos de efeito colateral, não tem aqueles efeitos de passagem pelo estômago, né? Por exemplo, náusea, vômito, diarreia, e os efeitos psicotrópicos também, tontura, sonolência. Então, a tolerabilidade dela é muito boa. Por outro lado, às vezes a gente quer efeito colateral. Por exemplo, tem paciente que não dorme bem, o paciente com enxaqueca precisa dormir bem. Às vezes a gente quer um pouco de sono, às vezes a gente quer melhorar um pouco da ansiedade, que é muito frequente de vir junto com quem tem enxaqueca crônica. E aí a toxina não atende bem essa demanda, né? Então tem que ver bem o perfil de paciente. Uma outra questão é que a toxina não é superior a outras medicações via oral. Naquele primeiro quadro que eu mostrei, né, ela tá ali junto com outras medicações via oral, naquela tabelinha das que são comprovadamente eficazes.
só que ela tem um perfil diferente. Então, pacientes que não se adaptam bem com medicação via oral, tem muito efeito colateral, ou não tiveram boa resposta, tem a toxina como uma opção. Com relação às novas medicações recém-chegadas no Brasil, que são os anticorpos monoclonais, eles têm uma semelhança com a toxina, porque eles também atuam nessa questão da cascata inflamatória. Eles inibem a liberação do CGRP, que é uma das substâncias mediadoras da dor. A diferença é que elas são uma injeção subcutânea, como uma injeção de insulina, não são injeções nos músculos da face e crânio. E hoje, pela recomendação da Sociedade Americana de Cefaleia, a recomendação é que se use essas medicações depois que você já tentou usar pelo menos 2 medicações via oral comprovadamente eficazes e fez pelo menos 2 ciclos de toxina botulínica. Só depois disso, não sendo eficaz ou tendo muito efeito colateral, é recomendado que você use essas novas medicações. É isso, até a próxima!